Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. O Brasil é feito de empresas familiares, né? Pequenas, médias e grandes, né? Isso. E a grande maior parte dessas empresas muito bem sucedida e muito bem estruturada, né? Eu participei já de conselho de algumas empresas familiares e aí muita gente perguntava, você vai ajudar eles a profissionalizar? Eu falei, profissionais eles já são há muito tempo, né? Eles não precisam de mim para se tornarem profissionais. Essas empresas já são profissionais, né? O que elas tinham é uma governança diferente. Elas tinham uma forma de estruturar a empresa que vinha desse conceito da gestão familiar, né? E eu acho que institutos como o IBGC e outras grandes práticas que a gente tem de governança corporativa no mundo, né, começaram a se juntar e botar essas práticas todas juntas para ajudar não só as empresas familiares, mas também grandes empresas, grandes multinacionais, a estruturar uma governança que seja menos a respeito ou feita por quem está ali naquela gestão e muito mais dessas boas práticas, né? Você pega grandes empresas tipo a Siemens, né? Também melhorou muito a gestão de governança corporativa e já era um corporation há muitos anos, né? Mas por quê? Porque sai um pouco desse formato só, né, do país e da cultura em que aquela empresa foi criada e passa a ter uma visão mais internacionalizada do que é governança corporativa, né? Como que a gente estrutura a governança corporativa. E eu falo assim, que é uma gama também. A governança corporativa é um negócio gigante. E você tem que ajustar dentro da realidade do mundo da sua empresa. Você não pode pegar uma gestão né, de uma empresa de pequeno ou médio porte familiar e falar, olha, eu vou ter a mesma gestão não, de jeito que tem nenhum. uma Siemens, que tem uma grande corporação, né? E quando a gente fala de diversidade, né, nos conselhos, é muito isso, essa diversidade de pensamento. O que você está querendo não é a Índia ou o Brasil ou os Estados Unidos. Quando você põe essa mistura na sala, você trouxe experiências de mercados que são diferentes, em que o consumo é diferente, em que a renda per capita é diferente, em que a cultura é diferente. Então, você consegue colocar numa mesma sala todas essas culturas, todas essas formas diferentes de ver o mercado. E principalmente quando você tem uma empresa, né, que ela atua em vários mercados, e eu acho que o mundo está cada vez mais globalizado, então uma empresa pequena hoje está vendendo para milhares de partes do mundo, quanto mais ela entende, né, o consumidor do outro lado, o interlocutor que ela vai ter do outro lado, qualquer stakeholder que ela tem, até que seja logística, né? Ontem a gente estava falando um pouco sobre a complexidade que se tornou logística. Você tendo essa experiência dentro do Conselho de Administração, você ajuda muito mais nessa questão da estruturação, da estratégia que a empresa tem que ter, né? Logística se tornou talvez a prioridade número 1, número 2 da grande maior parte das empresas, né? Do produto mais simples que você pode transportar, que é uma camiseta de malha, que, né, não tem a questão de amassar, de dobrar, ocupa pouco espaço, até, né, você receber flores em casa, né, por um transporte logístico mais complexo, que não veio da lojinha, né, da esquina, veio de fato via correio e tal. Como é que você faz essa mercadoria chegar ao seu consumidor, né, sem amassar, sem danificar, né, em boas condições? Então, se você tem um fornecedor que está, sei lá, 4, 5 horas de São Paulo para fornecer alguma coisa para São Paulo, que tem que chegar em São Paulo com qualidade, né, e que é perecível nesse prazo, como é que você faz isso? Então, a logística se torna né, crucial. Então, acho que parte do trabalho de governança corporativa é você entender quais são os pilares que são mais relevantes para a sua empresa e como é que você vai fazendo ela dentro dessa estrutura de governança, né, ir crescendo e se fortalecendo naqueles pilares, né? E aí começam com coisas bem básicas, que quando você fala não só de empresas familiares, mas de grandes corporações, que é a transparência, né? A relação entre a gerência, o management team e os conselheiros, uma relação que tem que ser desenvolvida na base de confiança, de transparência e de verdade absoluta, independente de quais sejam os problemas, né?
Depois você entra em esferas muito claras, que eu falo, tem muitas coisas que são... Eu falo, a linha entre o presente e o futuro vai andando, né? Mas tem umas linhas que são muito claras, e a ética é uma delas, né? Não tem... As pessoas falam assim, mas tem aqui um pouco de gray area. Eu falo, não tem gray area. Você está do lado branco ou você está do lado negro da força, digamos assim, né? Não tem como você tá a gente via isso no Star Wars, né? Você está do lado de cá ou você está do lado de lá. Você está na água ou você está na terra. Não tem como falar, eu estou entre a água e a terra. Um pé na água, um pé na terra. Então, eu acho que tem alguns princípios que são muito fortes e esses têm que estar presentes, independente da maturidade da empresa, independente do tamanho da empresa, independente do tipo de empresa, familiar, não familiar, corporativa, pública, capital aberto, capital fechado, e que se não está ali, aí você não tem governança nenhuma, né? Aí você tem um bando de gente... tocando o negócio e seja o que Deus quiser, né? E aqui a gente trata muito disso no nosso curso de Advisors, muito. Porque a gente diz o seguinte, a governança não vai resolver todos os problemas. Ela vai impedir muita coisa, uma boa governança. Mas essa parte cultural, que é a parte da transparência, da ética, da moral, isso aí não tem governança que dê jeito nisso. Isso aí é o CEO, que desde o início, do founder, que desde o início ele vai colocar as regras de comportamento e as regras para todos assim, aqui a gente atua desta maneira. Então essa gestão cultural, ela nasce desde o início com a cabeça do founder. É ele que vai tocar o bumbo para que isso aconteça. E é ele que vai montar uma governança tal que faça sentido com essa cultura que ele quer ter na empresa dele. Agora, se ele é um cara mau caráter desde o início, ele vai fazer uma governança bonita, vai botar lá um conselho, ele vai botar comitê de auditoria, ele vai botar tudo e a empresa dele vai fazer merda. É o que vai acontecer. O cara vai curto-circuitar a própria governança que ele montou. E ele vai ensinar os empregados dele a curto-circuitarem essa governança. E acho que aí o conselho de administração, né, quando as pessoas são sérias, né, no que elas estão fazendo, tem uma obrigação de estar sempre muito vigilante a isso. Vigilante, né? Isso. Eu acho que... Outro dia teve um colega que virou CEO de uma empresa, ele estava me perguntando, falou, Ana, mas o que eu tenho que me preocupar? Né? E falando de algumas complexidades que estavam acontecendo no conselho da empresa dele, e perguntando um pouco de como é que era essa questão, né, da legislação brasileira com relação às responsabilidades de um conselheiro de administração. Eu falo, a legislação brasileira é uma legislação muito dura, inclusive comparada com a maior parte das legislações do mundo, né? Aqui, o conselheiro de administração, ele vai ser processado, ele vai ser questionado antes da empresa ser questionada, antes da empresa ser processada. Em muitos países é o contrário, você começa pela empresa e vai terminar nos responsáveis por aquela empresa. No Brasil é o contrário, você só consegue pegar a empresa com responsabilidade, né? Tornar a empresa responsável, uma vez que você responsabilizou primeiro quem eram os administradores da empresa. Então, a lei no Brasil... Primeiro vem os executivos, né? Os executivos, depois os conselheiros. Isso. E aí depois você consegue falar, bom, então a empresa é culpada ou não culpada, né, nesses aspectos. Então, a legislação brasileira ela é muito mais dura, né? Mas ela não requer que os conselheiros sempre tomem as decisões corretas, né? Porque é muito relativo isso. O que é uma decisão correta? Né? Não, ela não te obriga, ela não vai te julgar pela decisão que você tomou. Pelo resultado da sua decisão. Pelo resultado, né, da decisão. No sentido do resultado financeiro daquela decisão, mas ela vai te julgar se você, para chegar naquela decisão e aqueles resultados, você foi, né, diligente, você foi diligente. E se você fez o seu dever, né? Se você teve, né, você fez realmente o seu dever de conselheiro, né? Que é o duty of care, né? Eu acho que é difícil a expressão em português ser tão mas é isso mesmo, forte, né? Como é em inglês, mas é o the duty of care. E como conselheiro, a sua responsabilidade é toda decisão que você vai tomar, que ela seja bem fundamentada, que ela tenha sido bem estudada, que você tenha checado a veracidade, né, dessas informações que você tem, que você tenha feito as perguntas que levem todos que estão ali, né, a pensar... Todos que estão ali, essa parte é muito importante. Todos que estão ali a pensar nas consequências daquelas decisões.
para que você, de fato, valide que você foi responsável, né, no seu duty of care daquela decisão. Agora, claro, depois aquela decisão vai ter consequências, muitas vezes, que são estão dentro do controle da empresa, outras que não, tem questões de mercado, né, de um lado para outro. A gente está passando agora um momento no Brasil difícil, né, com essa flutuação absurda, com esse crescimento do dólar que foi inesperado. Então, decisões que foram tomadas por conselhos de administrações ano passado, né, considerando projeções de $1 a 5, estão furadas, né? E as consequências para várias empresas podem estar sendo desastrosas, catastróficas, né? Então, você vai ser responsabilizado por isso? Não, você vai ser responsabilizado se você não questionou qual que seria o dólar, se você não questionou quais eram as provisões, se você só olhou os riscos, se você só olhou uma provisão, você não olhou várias, se você também não questionou qual era a margem que a sua empresa tinha para essas flutuações não previstas de dólar, né? Agora, você tem como prever se vai chegar a 6 ou 7? Não, você não tem bola de cristal. Mas o que a CVM quer, o que o governo quer, o que a legislação exige de você como conselheiro, é que você tenha feito essas perguntas. E aí, quando você tem gestores, né, que não estão fazendo as coisas corretas, é dever do conselho de administração estar fazendo questionamentos suficientes e profundos para que, pelo menos, essas coisas comecem a vir à tona. Eu acho que agora tem uma discussão grande aí em torno das lojas americanas, né? Perguntando até onde vai a responsabilidade do Conselho de Administração. O Conselho de Administração sabia ou não sabia? É claro que de fora é muito fácil você julgar, né? Sem estar lá, sem conhecer os fatos a fundo, eu falo, é impossível você saber. Mas tem algumas coisas que o Conselho de Administração tem a obrigação de perguntar, de questionar, assim como os auditores, para tentar descobrir esse tipo de atitudes errôneas, de fraude, né, que possam estar acontecendo. Eles fizeram? Não sei, acho que as investigações vão poder comprovar. Mas tem várias coisas ali que deveriam ter sido feitas para você, pelo menos, se certificar de que a empresa está sendo gerida de uma forma correta, de uma forma transparente. Principalmente uma empresa como a Americanas, que era uma empresa de capital aberto, né, pública. Mas, de novo, o que você pode fazer? Você é conselheiro da Americanas. Uma preocupação que o conselheiro tem que sempre ter, assim, tá bom, qual é a cultura dessa empresa? Você não pode aceitar ser conselheiro de uma empresa sem saber fazer o teu mínimo de background check naquela empresa antes de você aceitar que eu quero isso. E uma das coisas que você pode fazer é conversar com quem já foi conselheiro, saber quem são os conselheiros que estão lá, qual é o antecedente desses conselheiros, e entender um pouquinho da formação daquela empresa. Ali você já sabe onde é que você está pisando. Os conselheiros americanos sabiam da cultura das lojas americanas? Talvez soubessem. E estavam se arriscando. As lojas americanas tinham toda uma governança exemplar? Tinham. Tinha comitê de auditoria, tinha conselho, tinha conselheiro independente. Tinha tudo isso. Mas, de novo, a depender da cultura da empresa, não tem governança que dê jeito para que você possa impedir os maus feitos. E numa dessas, ou o conselho está ciente ou não está. Ele pode não estar. E pode ser que nenhum conselheiro ali daquela empresa soubesse desse. Mas eu te garanto, mas é quase impossível que um conselheiro não saiba o tipo de cultura que está dentro daquela empresa. Porque se ele não sabe, é porque ele não está indo no chão de fábrica, não está indo conversar, não está indo visitar, não está conversando com outras pessoas. Porque me explica o seguinte, como é que um presidente chega e semanas depois já sabe que está tudo errado lá dentro? E como é que um conselho que está lá há anos não sabe que tem alguma coisa errada naquela cultura ali? Entendeu? Então, assim, esse dever de diligência do conselho é importante também. Ele se medir a temperatura. Como é que essa empresa está agindo? Como é que esses empregados estão se sentindo? Eu, toda vez que eu vou visitar, vou lá fazer a minha reunião nessa empresa lá nos Estados Unidos, eu sempre converso com o CEO e falo assim, vem cá, podemos dar uma volta? Posso conversar com a sua diretora de pesquisa e desenvolvimento? Posso conversar com o seu diretor operacional? Eu pergunto para ele, porque eu também não posso invadir dessa maneira.
Aí ele falou, não pode. Aí você vai lá conversar tete a tete com aquele cara, com aquela pessoa. Isso te dá a temperatura de onde você está. Isso é muito importante. Então, um conselheiro que não faz isso, é o que a Ana falou. Você fica lá, assim, voando e aparece a cada 3 meses... Só analisando os relatórios que recebem. Te garanto que não vai dar certo. As 2, 3 folhinhas ali de um relatório dos últimos 30 dias. Ou seja, você não consegue ter temperatura e pressão. E que é o que a gente conversa, Ana, na nosso curso de advisor. Porque o advisor de startup é o que o David fala, é quase um pai do founder. Ele leva muito mais para a relação pessoal dos problemas que ele enfrenta com o time, com a família, com os investidores. Mas falta elementos de gestão, de controle, de processo, de método, de governança. Qual que é o maior desafio hoje? Esses estágios de maturidade. A gente vem percebendo que o Brasil vem evoluindo muito. Sim. A Ana, ela explicou muito bem, né? A linha do presente e do futuro, ela vai caminhando cada vez mais, ficando mais madura, mais sênior. Algumas premissas que hoje são óbvias, há 15 anos atrás não eram. Para algumas empresas, e vai se tornando, por default, algumas premissas que agora passam a ser parte da organização e da sociedade. A sociedade passa a exigir mais, ficar mais compliance com os processos. Mas é muito difícil, e eu queria te ouvir um pouquinho, Ana. A gente falou muito aqui de organizações que têm esse nível de maturidade, de governança, de controle mais refinado. Olha para isso todos os dias, tem conselho instituído. Mas quando a gente olha para a foto dos 70% das empresas do Brasil, principalmente, isso ainda é utópico. Isso ainda é muito distante. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.